Oi, boa tarde. Tem planos para depois da quarentena? Que tal viajarmos para Delfos? Olá, sejam bem-vindos a Delfos. Hoje, eu, Alice, juntamente com os meus colegas Mari, Débora, Alessandra, Júnior, Eric e Lucas, iremos guiar vocês por uma viagem inesquecível. Bom, antes de começarmos, devo prepará-los para a viagem. Então, seria bom se pudesse levar um casaco na bolsa. Nessa época, as temperaturas são amenas, mas hoje teremos uma mínima de 13 graus, o que é bastante frio para quem está acostumado com o nosso clima tropical, e a máxima de 19. Então, é bom prevenir, não é mesmo? Devo lembrá-los que escolheram uma ótima época. Os turistas geralmente vêm bastante, do final de maio ao final de setembro. Apesar de setembro não ser tão quente quanto os meses anteriores, que são meses ideais para os amantes de água, as temperaturas são ótimas para um tour como o nosso. Boa tarde a todos! Me chamo Mariana e vou fazer uma pequena introdução e falar um pouco da nossa atual localização. Bom, Delfos situa-se em um planalto conhecido como Fadríades, junto ao Monte Parnaso e acima do Vale de Pleistos. É uma cidade moderna, aqui no país muito conhecida por seu sítio arqueológico e pela mitologia que acompanha desde a antiguidade, sendo declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1987. Gente, boa tarde. Meu nome é Débora e eu vou contar um pouco mais para vocês sobre as tradições e sobre a mitologia que é marca registrada da nossa incrível cidade de Delfos. Imagino que alguns de vocês devem estar se perguntando se o nome Delfos tem alguma ligação com o oráculo de Delfos. E sim, tem total ligação. É impossível falar sobre essa cidade e não falar do oráculo que nela residia, não é mesmo? Bom, no mito grego, Zeus queria porque queria descobrir onde que ficava o centro do mundo. O que ele fez? Zeus lançou duas águias, uma partindo do leste e a outra do oeste, fazendo-as voar em direção ao centro. As águias se encontraram no local onde conhecemos hoje por Delfos, e foi marcado por uma pedra chamada Ónfalos, que significa umbigo. Daí a expressão grega umbigo do mundo. Zeus anunciou então a todos que quisessem ouvir que dali ele entraria em contato com quem desejasse fazer-lhe consultas ou pedir-lhe orientações. Porém, a região era dominada pela poderosa Piton, que era filho de Gaia, uma cobra mitológica gigantesca que espantava qualquer possibilidade de aproximação. Piton guardava o lugar que, durante o período micênico, era usado para adorar a deusa Gaia. Coube então a Apolo, filho do rei do Olimpo, oferecer-se para enfrentar a serpente, já que ele era tido como representante das forças primitivas e irracionais, e assim derrotando-a no formidável combate. O deus do sol vitorioso sepultou os restos do ofídio monstruoso exatamente embaixo do solo, em que se ergueu o templo de Delfos, ou também conhecido por Templo de Apolo. Durante por pelo menos uns 10 séculos, o Oráculo de Delfos, também conhecido como Oráculo de Apolo, foi uma das mais influentes instituições do mundo antigo. Ele era procurado por todos os povos do Mediterrâneo e de outras regiões do globo também, desde o cidadão comum, que buscava orientações sobre a saúde, sobre o amor, sobre dinheiro, até mesmo os governantes e generais que queriam conselhos a respeito de guerras e conquistas territoriais. Adivinhe, o oráculo teria previsto, por exemplo, a guerra de Troia e a aprovação das leis democráticas de Atenas. O oráculo de Delfos funcionava em uma área específica, o ádito, ou área proibida, no núcleo do templo. E por meio de uma pessoa específica, a Pitonísia, que era a escolhida para falar como uma médium possuída em nome do oráculo. E acreditem, a Pitonísia era mulher, que é algo surpreendente se a gente levar em conta a misoginia grega. As profecias eram levadas muito a sério. As pessoas não acreditavam em erros. Se alguma profecia não se cumprisse ou fosse diferente, era dito que ela não tinha sido interpretada corretamente. Jamais um erro do oráculo. Por último, eu gostaria de citar uma frase muito marcante escrita em uma rocha que ficava no templo de Delfos, onde as pessoas se purificavam antes de receber as profecias. Ao bom peregrino, basta-lhe uma gota. Ao mau, nenhum oceano poderia lavar a sua mancha. Boa tarde, pessoal. Eu e os meus colegas Júnior, Eric e Lucas ficaremos responsáveis por falar sobre esses outros fantásticos monumentos que estão vendo nesta reta final do nosso tour. Bom, o Tesouro dos Atenienses, esse pequeno edifício da ordem dórica, com 2 colunas e rica decoração, foi construído pelos atenienses no final do século VI a.C. para conter suas oferendas a Apolo. O altar das Quiotas, altar mor do santuário,
em frente ao templo de Apolo, foi construído pelos habitantes de Quios no século V a.C., em mármore preto e mármore branco, mostrando um contraste impressionante. O teatro construído no século IV a.C. parece um teatro da época imperial romana, como vocês podem ver. Atualmente, esse teatro é usado principalmente para apresentações durante os principais festivais. O estádio onde foram realizados os Jogos Píticos foi construído no século V a.C., sendo redemolado no século II d.C. por Herodes Áticos, e teve em seguida os assentos de pedra e a entrada monumental adicionados. A fonte de Castalha, ou melhor, os restos de duas fontes alimentadas pela água das rochas de Fedríadas, têm a sua origem respectivamente na época arcaica e romana. A mais recente está esculpida na rocha e foi decorada com nichos que abrigariam as oferendas feitas à ninfa Castalha. Então, pessoal, ainda falando sobre os grandes monumentos, o conhecido como Os Tolos, o edifício que ele é circular e de estilo dórico, ele foi construído por volta de 380 a.C. A sua função até hoje é desconhecida, mas, a julgar pela qualidade e beleza de sua arquitetura, ela mostra sim uma certa importância. E por último, e não menos importante, nós temos que é conhecida como a parede poligonal. Ela foi construída após a destruição do primeiro templo de Apolo em 548 a.C., para conter o terraço que onde mais tarde seria construído o novo templo. Ela possui um revestimento de grandes blocos poligonais e essas inscrições também gravadas neles são principalmente alforrias. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso tour, da história incrível que a nossa cidade carrega. E se tiverem qualquer dúvida, eu e meus colegas estaremos à disponibilidade de vocês para responder. Obrigada por seu tempo e até a próxima!